Olá, no ar o Espaço Livre e no programa de hoje vamos falar sobre trabalho infantil. Segundo um estudo da Fundação Abrinq, divulgado recentemente, o Brasil possui quase 3 milhões de crianças nessa situação. Para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado Ricardo de Moraes Cabezon, que é presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB São Paulo. Olá, Ricardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Quais são as atividades consideradas trabalho infantil e o que diz a lei brasileira sobre isso? Então, o Brasil ele aderiu, a algumas convenções internacionais e a partir de 2007 ele começou a fazer essa campanha da erradicação do trabalho infantil. E, na verdade, não existe assim formas específicas de trabalho infantil, mas um emprego, sim, específico de criança ou adolescente no desenvolvimento laboral de algumas atividades. Então, o trabalho infantil que a lei diz, é, na verdade, uma precaução para que a criança ou adolescente, lembrando que quando ela fala infantil, nós estamos falando de um padrão internacional em que infante seria o menor de 18 anos, né? Então, o que nós temos aí é uma época, uma fase da vida da pessoa em que tem que se privilegiar o ensino, a educação. Há exceções, a partir dos 14 anos já podemos ter ali alguns contratos firmados, né? Mas sempre com algumas nuances da lei protetivas. Por exemplo, a partir dos 14 anos eu sou aprendiz, né? Enfim, dos 18 anos eu tenho que ter um contrato, mas eu não posso ter contrato de trabalho noturno, eu não posso trabalhar em situações insalubres. Então, só para resumir, o trabalho infantil ele é caracterizado pelo emprego de pessoas que estão nessa faixa menor de 18 anos, tá? Ele tem alguns permissivos, mas na grande maioria das situações ele está na informalidade e é um trabalho ilícito. Agora, Ricardo, o que leva as crianças e os adolescentes ao trabalho infantil? Necessidade e imposição dos pais, né? Então, quando a gente verifica, por exemplo, que na lavoura, no norte, no nordeste, né, a criança supostamente vai ganhar R$30 por mês para trabalhar na lavoura, R$30 por mês, na lavoura de cana, por exemplo, né? E o pai e a mãe todo dia faz ali alguma coisa com farinha e ele, por exemplo, estando lá na lavoura de cana, ele tem que comprar a oportunidade de chupar cana e saciar a fome no almoço. Essa situação de extrema penúria, né, ela faz com que a criança entre no trabalho. Sem falar que é importante nós aproveitarmos o programa e dizermos que a questão do trabalho infantil não só diz para nós uma relação com essa área do emprego em si, mas o trabalho infantil ele pode ser detectado na própria residência. Nós tivemos um estudo em 2008 liberado, teve até um decreto presidencial assinado em que foi elencado as 96 piores formas de trabalho infantil, entre elas o trabalho doméstico, em que nós temos crianças ali se utilizando de produtos insalubres, né, perigosos, atividades perigosas dentro de casa. E aí não tem como nós fazermos uma fiscalização, né, porque às vezes se a mãe ou o pai extrapola e acaba colocando o filho numa situação de extrema vulnerabilidade dentro de casa, é difícil nós percebermos isso para poder intervir. Agora, o relatório da Fundação Abrinq mostra também que a maior parte das crianças em situação de trabalho infantil se encontra nas regiões Nordeste, como você citou um exemplo agora há pouco, mas também na região Sudeste. O que explica isso? Eu acho que assim, na região Sudeste tem muitos trabalhos que são oficializados fora do domicílio da criança, né? Nós tivemos, por exemplo, há cerca de 2 anos atrás, um navio apreendido no Porto de Santos, em que dentro do navio de bandeira internacional tinham microcélulas ali, então, por exemplo, uma divisória, aí 1 metro, mais outra divisória, e nós tínhamos 2, 3 crianças trabalhando por quadrícula ali na área têxtil, com costura. Lugar extremamente escuro, salubre, né? E aí foi detectado isso. No Sudeste, então, existem as opções profissionais fora do domicílio que facilita a fiscalização. Eu acredito que esse número, se nós formos efetivamente verificar as crianças que executam trabalho dentro do seu domicílio, né, então, muitas vezes a pessoa pega trabalho para fazer dentro de casa, para ajudar os pais e acaba até deixando a escola, né? Por exemplo, essa semana mesmo foi divulgada a pesquisa dos chamados dos neném, nem estudam e nem trabalham, né?
nós temos um contingente absurdo no Brasil de pessoas que trabalham e de outras que estão na ociosidade. Enfim, há índices bem distorcidos por falta, muitas vezes, de informação e de certa forma, um direcionamento para o mercado de trabalho. Nós não temos uma política de inserção no mercado de trabalho do adolescente, né? Muito pelo contrário, quando ele vai fazer 18 anos, ele tem que se alistar ainda, né? E muito embora hoje as Forças Armadas elas tenham um número de voluntariado preponderante, as pessoas que são voluntárias a servir por causa do salário para poder entrar no mercado, tá? Ele continua ainda compulsório. Tá? Então, os rapazes sabem muito bem disso. Enquanto nós não temos 19 anos e não temos a reservista, eu não entro no mercado de trabalho, porque senão a empresa tem que, muito embora não pagar salário, ela tem que bancar os meus encargos sociais. Né? Então, acredito que há um complexo de situações que devem ser estudadas, uma política macro mesmo, para depois atingir a micro, né? Para que nós possamos ter uma perspectiva, uma elucidação e trabalhar nas causas disso. Que muitas vezes está ligado, como eu disse, à penúria ou à falta de informação. A falta de informação eu não vejo o problema do meu filho trabalhar. Eu trabalhei. Né? O que isso vai fazer mal para o meu filho ele não estudar? Afinal de contas, ele vai para a escola e não aprende nada. Então, a mentalidade é essa. E isso é muito complicado. E muitas vezes também as crianças e os adolescentes acabam procurando esse trabalho sem o conhecimento dos pais? É difícil. É difícil porque o pai ou a mãe que não dá falta da criança dentro de casa, é difícil. São as exceções. É claro que o adolescente, sobretudo na fase da adolescência, o garoto ele quer ter sua independência. Ele quer poder comprar sua roupa. A gente vive num país consumista, né? Em que é preciso ter para ser, não é ser para ter. Né? Então hoje existe um monte de músicas que enaltecem a ostentação, por exemplo. Ele quer ter dinheiro. Então ele quer trabalhar. E às vezes a forma mais simples que ele consegue isso é no mercado informal, e às vezes ele está escondendo a mãe à tarde, que ele está entregando papel na rua, que ele está ajudando, por exemplo, a empacotar, fazer pacotes numa loja. Enfim, mas é até perigoso essa situação para o empresário, porque muito embora ele possa firmar contrato, não se firma contrato. Né? E aí fica essa situação. Ele abandona a escola, né, para fazer ali um bico que vai dar acesso a ele a 1/3 de um salário mínimo. Então ele fica sem presente e sem futuro, porque no presente ele acaba sendo subaproveitado ou subvalorizado. Né? E sem futuro porque ele para de estudar e não tem perspectiva de crescimento no amanhã. Né? Esse que é o problema. E a escola, que justamente deveria trabalhar, né, a criatividade, o desenvolvimento de todas as nossas habilidades cognitivas, ela acaba sendo colocada em segundo plano e eu fico só fazendo aquilo e fico limitado àquilo na minha vida. Você falou sobre a música ostentação, inclusive a gente falava aqui antes do programa, esse é um dos caminhos aí que leva também a um trabalho infantil. Eu queria que você falasse quais são os trabalhos infantis mais recorrentes no nosso país, na nossa cidade, inclusive essa é a questão da música que você também comentou. Um assunto... Essa é uma pergunta muito interessante. Geralmente as crianças são aproveitadas na lavoura ou na área têxtil. Na lavoura é difícil a gente identificar dentro das fazendas. A criança, a mãe vai trabalhar, não tem creche para deixar o filho. E aí fica praticamente uma cultura de eu levar o meu filho comigo para ver se dá um trocadinho a mais. Uma falta de opção. A falta de opção, porque as crianças geralmente quando vão trabalhar, e aí entram naquela escala perniciosa do trabalho escravo. Por exemplo, ele vai trabalhar e vai ganhar R$30 por mês. Por incrível que pareça, R$30 por mês em 2017 é o que se paga em alguns lugares. Ele precisa comer. Aí a água que dão para ele e eventualmente uma refeição, malemar, que às vezes deixar ele pegar alguma coisa da lavoura, fala para ele que ele já está devendo. Então fala assim, olha, você não vai receber esse mês porque você comeu. Se você não comer, você vai ter dinheiro. E a criança ou se submete a isso ou se submete a isso. Uma questão de sobrevivência. Em São Paulo, por exemplo, nós temos a indústria dos filhos. Filho é considerado ali um negócio lucrativo. Quanto mais filhos eu tenho, mais pedintes no farol eu vou ter também, pedindo ali para aquela família. E a criança tem cota para entrar dentro de casa. Então, ou ela arrecada até X reais, ou não me volte para casa, senão vai apanhar da mãe e do pai. Né? Ou do padrasto, porque às vezes o pai sai de casa.
Então isso é frequente, o recebimento de denúncias nesse sentido. Mas só para atender a sua pergunta, existe dentre a lista de atividades que são permitidas, nós temos, por exemplo, o trabalho artístico. E hoje nós temos uma deturpação desse trabalho artístico naquilo que se convencionou chamar de funkeiros mirins. Aqui não faço alusão ao funk, poderia ser samba, poderia ser tango, mas o exemplo que eu estou dando é de funkeiros mirins. Então, essas crianças de 8, 9, 10 anos, elas são aliciadas geralmente por um mesmo produtor, que é ligado ao crime organizado. No primeiro momento, essas crianças só vão enaltecer, vão entoar músicas de baixo calão, que vulgarizam ali a imagem da mulher, a banalização do sexo, trabalho ostentação. E aí se tornam extremamente populares, com vídeos com acesso de mais de 7 milhões, 10 milhões de visualizações, né? Num segundo momento, essa situação evolui. O produtor que passava letras de baixo calão, ele começa a utilizar esse público, no caso essa mão de obra, para exortar a facção, para enaltecer o seu poder de fogo, o seu poder bélico, e para poder vulgarizar, ofender, atacar o Estado, geralmente através das polícias. Esta criança certamente será morta. Né? E o pai e a mãe, que no primeiro momento incentivaram, porque viram que a criança se tornou popular, ele falava um palavrão ou outro, mas quem não fala palavrão, e viram esse menino se tornar popular e trazer dinheiro de casa, né? Quando eles se preocupam diante dessa situação que agora ele vai estar exortando facção, já é tarde, porque já vendeu a alma, não tem mais o que falar. Né? E quase sempre isso dá num futuro adulto frustrado, dependente químico, né? Ou então num adolescente morto, assassinado por grupos de extermínio ou pela própria facção quando se recusa, por exemplo, a fazer algo que estava combinado com ele. Isso é um assunto assim, muito delicado, porque quando a comissão é chamada para agir, né, nós temos que, de certa forma, proteger a criança dela mesma. E a criança está experimentando uma fase em que agora ela está ganhando dinheiro, tem sucesso. E se para um próprio adulto é difícil lidar com sucesso e ostracismo, né, veja, vamos dar, por exemplo, um exemplo público notório de trabalho infantil que era autorizado, o Buiú da Praça Nossa. O Buiú da Praça Nossa, ele no primeiro momento, ele exercia uma função no programa engraçada. Só que ele começou a envelhecer e as pessoas começaram a falar para ele: escuta, você não vai trabalhar não, você vai ficar nesse papel de moleque até quando? Você já é velho. A própria Maísa. Né? Então, existe uma cobrança, veja, estou falando de um papel, de um personagem público, notório, né? E da pressão que ele sofre. E muitas vezes, como vocês veem trabalhos precoces, com o Rafael Ilha, a Miley Cyrus, Justin Timberlake e tantos outros que começaram cedo, você vê os dramas que eles vivem com a fama e o ostracismo. Por essa falta de amadurecimento. Pra criança que está na favela, né, vivendo toda essa situação e ainda dentro de um cenário que tem facilitadores até para que ele também possa, não que no meio artístico não tenha esses facilitadores, também tem, mas o problema é que o próprio contexto, a falta de apoio, né, faz com que ele se bandeie por caminhos ali de difícil volta. Tá certo. E uma coisa é certa, só para não prolongando, o difícil é você voltar a criança a ser o que ela era, porque não volta. Uma vez que você tirou a inocência da criança no desenvolvimento de algumas atividades, como por exemplo, o caso que chegou para nós de crianças que estavam fazendo filme pornográfico, criança de 12 anos fazendo com 12 anos, você tira dela a inocência, por mais que você proíba ela de fazer aquela atividade ou cerceie, é muito difícil ela entender que isso é ruim para ela. Às vezes é irreversível, né? A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo hoje falando sobre trabalho infantil. Espaço Livre volta já. De volta com o Espaço Livre, hoje falando sobre trabalho infantil. E o nosso convidado é o advogado Ricardo de Moraes Cabezon, que é presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB São Paulo. Ricardo, continuando aqui com o nosso bate-papo, o trabalho infantil ele é proibido no Brasil, mas o que acontece com a pessoa que, caso venha a violar essa lei? Ela tem algum tipo de punição? Pois essa é uma das... você foi pontualmente naquilo que é mais importante e reside a maior crítica da questão do trabalho infantil no Brasil. Não é crime,
Então você vai ver só a criminalização para redução da criança à condição análoga de escravo, que também serve para o adulto, ou quando nós temos a exploração sexual. O trabalho infantil, então, ele é tido para nós como proibido, porém a sanção, a punição da lei, por exemplo, ela não passa da fase administrativa. Nós não vamos ter, por exemplo, um empresário sendo condenado à prisão por trabalho infantil, salvo se ele estiver na hipótese de condição análoga, de redução de condição análoga de escravo, ou seja, trabalhar com a criança por várias horas, trabalho penoso, né, um trabalho que seja ali insalubre, ou então se ele estiver, por exemplo, abusando ali da sexualidade, enfim, aí ele estaria fomentando ali algum tipo de exploração sexual da criança. Nesse caso, sim, mas via de regra não tem punição na esfera criminal. Agora, por que o trabalho infantil ele é mais recorrente em países subdesenvolvidos e não em países desenvolvidos? Eu acredito que tem questões, por exemplo, culturais que começam a preponderar. Se nós formos escutar as pessoas, muitas delas elas confundem dar responsabilidade aos filhos com o trabalho em si. Então, você perguntar para muitos pais, você vê problema em seu filho trabalhar, o que ele entende por trabalho? Entendeu? Esse é o problema. Dar responsabilidade às crianças e adolescentes é saudável e deve acontecer de forma gradativa. É uma preparação para o exercício da cidadania, para a responsabilidade futura que ele vai ter, mas a responsabilidade de colocar dinheiro dentro de casa, de garantir o sustento, não é da criança. Né? Essa responsabilidade é dos pais. Então, nós temos que observar isso e zelar para que é uma linha muito tênue, eu dar a responsabilidade e eu confiar uma tarefa e ser o ônus dela daí para frente. Né? Então, há uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, e se eu bobear, se eu não for vai atento, eu vou estar ali inserido na segunda hipótese, ou seja, eu mesmo como pai vou estar abusando do meu filho, do trabalho do meu filho, na medida em que eu o coloco em situações perigosas, né? Eu coloco ele para lavar a janela, limpar o telhado, para lavar o banheiro com determinados produtos que são insalubres, fazem mal para o adulto, quanto mais para uma criança, né? E não vou estar nem sabendo. Agora, de acordo com os dados da PNAD de 2015, houve um aumento de 8.500 crianças de 5 a 9 anos em situação de trabalho infantil. Ao que se deve isso? Então, essa pesquisa de amostra de domicílios, né, ela tem sempre traz para nós uns dados assim, bem alarmantes. Né? Nós estamos vivendo uma fase muito difícil no país, uma crise muito grande. Né? Alguns programas sociais, eles não ensinam a pessoa a pescar, eles dão o peixe, o que causa uma dependência da pessoa ao programa social. Alguns programas sociais foram, de certa forma, abalados, né? Foram alterados. Então existem vários complicadores que fazem com que a criança deixe de ir para a escola e comece no trabalho, por uma necessidade. Lembrando o seguinte, o trabalho infantil, tá, via de regra, ele é proibido, mas ele tem uma série de permissivos. Eu posso, menor, trabalhar, desde que não conflite com o meu horário escolar, desde que as condições desse trabalho sejam saudáveis. Então, a partir dos 14 anos, eu já posso exercer essa atividade. 16 anos, eu posso até ter ali carteira assinada. Né? Porém, eu tenho que observar toda essa situação que faz com que o adolescente ele continue estudando, continue se preparando. Né? Hoje nós temos, por exemplo, alguns apresentadores mirins. Essa questão do apresentador mirim, ela é também permitida desde que é autorizada previamente. Comercial, que é protagonizado por criança, né? Atores mirins também. Atores mirins, não tem problema, tá? O que nós temos que tomar cuidado, por exemplo, é a utilização de criança em peça de conteúdo impróprio, como nós já tivemos aqui, cujo diretor da peça, que é uma pessoa muito conhecida, se revoltou, trouxe à tona, achincalhou o juiz, né? Que na verdade está fazendo o papel dele. Né? Não tinha nem camarote para as pessoas se trocarem, as pessoas se trocam na frente lá dos adolescentes, né? Então, eu tenho que atentar para esse tipo de coisa. E é importante também dizer que existem formas de trabalho que às vezes passam até de forma desapercebida. Por exemplo, hoje em redes sociais,
você vai ter criança que começa a fazer programa na rede social. Ela tem um programa, uma TV, né? E ela apresenta produtos, por exemplo. Isso. Ela apresenta produtos. Eu vou falar de um brinquedo que eu ganhei da minha tia, que não é da tia coisa nenhuma. O fabricante deu para ela, porque como a indústria de brinquedos tem uma regulamentação toda especial, né? Até para o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, buscar uma via de escape que, na verdade, você pode estar numa TV não oficial, num canal seu, mas não deixa de estar dentro da fiscalização do Estado, com o manto de fiscalização. Então, nós vemos hoje crianças que apresentam programas, que têm papéis muito bem definidos ali na tabulação daquele suposto programa, tá? Exercendo papéis que, na verdade, são proibidos. Ou que deveriam ter uma prévia autorização para o seu exercício. Tá? Foi a mesma coisa de uma criança que chegou para nós, filha de um professor de educação física, ela com 8 anos, né, o pai que começou a preparar para participar de concursos de fisiculturismo. E aí a menina, ela tem que comer de tudo um pouco, assim, ela tem que, na verdade, se preocupar e não se preocupar. Então né? Uma fase de e o pai não, com alimentação também. específica, treino pesado todos os dias, ela com o abdômen trincado. Desculpa, a criança não tem que ter isso. Então esse é o problema, né? Os pais que acabam até estereotipando os filhos, iniciando o filho, meu filho vai ser ator mirim, meu filho vai ser modelo, vai ser Miss Brasil mirim, né? E a criança quer isso, a criança precisa disso, né? A frustração do pai e da mãe. É esse problema. Eu não crio meu filho para ele ter uma autonomia na vida, mas para ele seguir os meus passos. E é muito difícil você não criar um filho sem influenciá-lo com o que você acha que é certo. Né? Então precisa preparo dos próprios pais. Agora, as políticas públicas brasileiras sobre esse tema são suficientes? O que ainda pode ser melhorado? As políticas públicas, assim, são lamentáveis, né, nesse ponto. Né? Aliás, políticas públicas na área da criança e do adolescente, vai ver que existe muita cortina de fumaça. Fala e não faz nada. Então, essa questão do trabalho infantil, ela tem que começar com uma melhoria e capacitação do professor e melhoria da própria escola. Porque se eu não tenho uma escola que agrega e eu estou precisando de algo dentro da minha casa e não tem sequer merenda quando vai para a criança, nós temos hoje vários municípios de São Paulo que não tem merenda. A criança ia para ter a única refeição decente do dia. Nem isso tem, que é um dever do Estado. Eu vou procurar outra forma de sobreviver. Porque a escola sequer tem condições de me acolher. Agora, então, Ricardo, como denunciar os casos de abusos em relação ao trabalho infantil? O trabalho infantil ele pode ser denunciado por qualquer pessoa. Né? O artigo 227 da Constituição fala é dever da família, da sociedade e do Estado. Colocar a criança a salvo de qualquer forma de violência, tal, né? Enfim. Então, nós temos a possibilidade de fazer uma denúncia no Disque 100 que nós temos. Podemos mandar um e-mail para a própria Comissão de Criança e Adolescente, que eu presido, que é a Comissão de Direitos Infantos e Juvenis, entrar no site da Ordem, ou mandar um e-mail para infantojuvenis, tudo junto, infantojuvenis, @oabsp.org.br, encaminhar uma denúncia para o Ministério Público, lembrando que na OAB pode ser uma denúncia até anônima. Não precisa se identificar, porque às vezes é a vizinha que está falando do que está acontecendo na casa do lado. Né? Então, se falar no Conselho Tutelar da sua localidade, encaminhar uma denúncia para o Conselho Tutelar, né, como disse para o Ministério Público, no Juízo da Infância e Adolescência, ligar na própria Polícia 90, né, para ter um encaminhamento. Porque, como eu falei, algumas práticas de trabalho infantil são criminosas. Algumas não, mas pelo menos vai ter um encaminhamento da questão. Né? Então, a redução à condição análoga de escravo é crime, a exploração sexual é crime, e isso para nós é algo que tem que ser combatido sim, mas principalmente, acho que enraizado na cultura do brasileiro, para saber a importância de se preservar durante algum tempo a criança do trabalho, do ônus do trabalho. Isso não quer dizer do ônus da responsabilidade. A criança pode ter responsabilidade de arrumar o quarto, de passar uma vassoura na casa. É bom que isso aconteça, mas não do trabalho em si. Ok, Ricardo. Bom, nosso tempo já terminou. Queria agradecer muito a sua participação aqui no programa Espaço Livre. Imagina, eu que agradeço e nós estamos sempre à disposição.
E o Espaço Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.